Boa noite, Stephanie. Seja bem-vinda à nossa live. Mais uma live aqui pelo Instituto, mais um momento falando um pouquinho sobre as conexões, sobre espiritualidade. A comunidade Ser vem justamente nesse ponto, a gente desenvolver esse lado espiritual, falar um pouquinho sobre essa expansão, né, e esse entendimento dessa parte tão sensível nossa que está sempre aberta, sempre disposta a receber mais. Seja muito bem-vinda. Esperar mais uns 2 minutinhos para ver se mais alguém entra. Meio de semana, todo mundo assistindo o jogo, né, também hoje. Mas bora lá, que nunca é tarde e nunca é muito falar sobre espiritualidade. Hoje com um tema bem fantástico, a gente vai pegar um pouquinho ali do eclipse de ontem, que é quem me governa. Eu trouxe alguns contrapontos ali com o eclipse que aconteceu ontem. Ontem foi dia de eclipse, onde tudo ficou, por alguns momentos, um pouco mais caótico, um pouco mais confuso, principalmente para quem tem algum planeta mais forte ali, no signo de Virgem, no signo de Peixes, ou então quem tem ascendente. Mas bora lá entender tudo que essa energia trouxe pra gente. Hoje nós estamos começando um pouquinho mais tarde. Às 9 horas, na hora que tá, né? Na hora que você já tá na cama, que você já tá deitando ali, bom que você vai pegar para entender um pouquinho sobre astrologia, já um pouquinho ali na hora de dormir. A Steph falou que o ascendente dela, ela tem o ascendente em Peixes e a Vênus em Virgem. Meu Deus do céu! Ela já tem todos os aspectos ali para realmente ser bem caótica esses dias. E o tema, o assunto de hoje da live é muito legal. Eu, pelo menos, numa consagração de ayahuasca, eu tive esse acesso, essa expansão e foi perfeito. Bora lá? Bora continuar? Já deu um tempinho aqui para todo mundo chegar. Vamos começar, né? Boa noite, meu nome é Lua. Eu sou líder espiritual, psicanalista, astróloga, taróloga, varosólogas dentro do Instituto. E hoje nós estamos aqui pela comunidade Ser. O que é a comunidade Ser? É esse momento, né, de conexão com a espiritualidade. Então, é a espiritualidade ritualizada, porque a espiritualidade não é apenas a gente sentir, se falar, né, falar, eu sou médio, eu sou isso, eu sou aquilo. Então tá, se você é médio, né, se você tem essa espiritualidade tão aflorada, por que não cuidar dessa espiritualidade? Por que não ritualizar esse processo? Porque você vai começar a sentir e a trazer ela de uma forma mais fluida. Então a comunidade será esse espaço aberto para a gente conversar, trocar sobre espiritualidade, se autodesenvolver e realmente permitir viver essa espiritualidade da maneira correta. Não que existe jeito certo ou errado de viver a espiritualidade, mas sempre que nós estamos ritualizando o processo espiritual, nós estamos ancorando a energia ainda mais. E ali a gente está realmente desenvolvendo-se espiritualmente. Quando a gente começa todo o processo, a primeira coisa que nós fazemos é respirar fundo, feche os olhos, inspire pelo nariz de forma profunda, solte pela boca, liberando toda a tensão, todo o caos, tudo que o dia de hoje realmente trouxe ali de conflito durante essa trajetória. E inspire mais uma vez, solte de novo, de maneira bem profunda. E agora pela última vez, inspire pelo nariz e solte pela boca.
E agora, vamos para essa sabedoria, desculpa, espiritual ritualizada. Vamos entender um pouquinho o que é, né? Qual que é esse conflito, qual que é essa provocação que eu quis dizer. Perguntando, né? Quem me governa? E antes da gente começar, eu quero que vocês pensem aí um pouquinho. Quais são os seus maiores medos na sua vida? Me fale aqui no chat, sem julgamento, pode ser curto, uma palavra, só fale. Quais são os seus maiores medos? Pode ser um, pode ser dois. Depois no final a gente vai fazer esse exercíciozinho melhor. Mas me fale o primeiro que vem na sua cabeça. Quando nós estamos falando de medo, nós estamos falando de instinto. Então a primeira coisa que a gente vê é aquilo que é mais forte pra gente naquele momento. Então coloque aí pra mim, quais são os maiores medos que vocês têm de forma consciente. A Steph falou que é medo de errar. Vamos ver se mais alguém tem mais algum medo pra falar. E eu, por exemplo, boa noite, Aline, seja bem-vinda. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de ser só uma promessa, sabe? Aquilo de, nossa, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, e ser só uma promessa e não acontecer de verdade. Esse é um medo profundo que eu tenho, sabe? De ser só uma promessa. Aline, responde pra gente, meu bem, qual que é o maior medo que você tem consciência hoje que você sente? Coloque aqui nos comentários. Hoje a nossa aula vem trazendo questionamentos de forma bem profunda. E o tema é quem nos governa, né? Porque a gente vai entender um pouquinho. Será que somos nós mesmos que estamos tomando nossa decisão? Será que é aquilo que a gente aprender? Será que é a nossa emoção? E o primeiro ponto para a gente entender sobre isso é a gente entender quais são os nossos maiores medos. Coloca aqui pra mim, meu bem. E aí, antes da gente, a Aline falou que o maior medo dela é medo de não descobrir porque meus relacionamentos acabam. Isso daí, a gente vai descobrindo isso daí com o tempo, viu, Aline? Cada dia a gente vai descobrindo mais coisas e a gente vai entendendo, a gente vai transmutando essa energia. Você vai ver que depois que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Mas isso daí é o medo de muitas pessoas. Boa noite, Zé Roberto, seja bem-vindo. Meu bem, eu já comecei com uma pergunta aqui, que é qual o maior medo que você sente hoje? Ou quais os seus maiores medos? Qualquer medo consciente. O primeiro que vier na sua cabeça é só pegar e falar. Porque medo, ele é instinto. Então, tem o primeiro que você passar aí na sua cabeça, colocar ele no... colocar ele nos comentários. A Aline falou também que ela tem medo de não descobrir porque ela atrai relacionamentos abusivos. Meu bem, isso daí rapidinho a gente consegue entender. Acompanha a live até o final. Você vai entender algumas coisinhas e aí depois numa sessão de terapia a gente vai conseguir entender melhor. Mas antes, eu vou deixar o Zé Roberto comentando ali, falando, né, porque antes eu quero falar sobre ontem, que nós tivemos o eclipse do portal 3 do 3, que é no eixo Peixes e Virgem. Foi um eclipse solar. E a gente não poderia deixar de falar sobre esse eclipse e ele vai ter tudo a ver com isso que nós estamos falando. Medo, inconsciente, instinto. E por isso que a gente vai desenvolver ele melhor. Mas pensa comigo quando a gente fala de eclipse, que é o ponto que eu quero trazer de principal dentro da nossa trajetória hoje. O eclipse é um momento onde a Lua passa em frente ao Sol. Ou seja, a luz, ela some, né? E aí, antigamente, né? Então, tipo, no meio do dia, você tem ali que o dia escurece, né? Então, algo que era familiar, algo que te aquece, algo que você, por exemplo, tá claro, de repente tá escuro. Então, por um instante, ele desaparece. E isso provoca muitas coisas nas pessoas, porque você não sabe. Hoje, a gente tem consciência que é um eclipse. Mas e antigamente? O que eles sentiam
quando tinha um eclipse? O que acontecia ali quando eles tinham quando acontecia isso? Coloca aqui pra mim pra ver se vocês entenderam e pegaram ali a questão onde eu quero chegar. Antigamente, como é que eles conseguiam, como é que eles viam o eclipse quando acontecia? Enquanto isso, eu vou falar o comentário aqui do Zé Roberto. Ele falou que é medo de apostar tudo no jogo errado. Te entendo. Viver é isso, né, Zé? É apostar sempre em jogos que podem dar certo e errado. Mas a gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente, né? Mesmo se der errado. Nada é pra sempre, né? Isso que é importante da vida. Mas, como eu tava falando, né? Quando acontecia esse eclipse e a lua entrava na frente do sol e escurecia de repente, nas civilizações antigas, né? Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Nas civilizações antigas causavam muito medo, porque as pessoas elas não sabiam o que estava acontecendo. Antigamente a gente não tinha os conhecimentos astrológicos que a gente tem hoje, todas as movimentações, e eclipse tem várias vezes por ano. Então, em alguns locais você consegue ver, outros não. Mas quando gerava, né, vinha o eclipse, de repente, assim, gerava uma comoção e todo mundo entrava em medo e desespero, né? Aquilo ali era como se de repente, né, o que você sentia, né, o que você percebia, o que você via, você passa a não ver mais. E isso era muito caótico. E isso, a Aline até perguntou, né, se a lua ficava avermelhada. Não necessariamente, Aline, porque a lua de sangue, ela foi esse eclipse agora que aconteceu. Mas ela não, mas é justamente por conta do momento que nós estamos, né? Do sol e da lua nessa conjunção. Mas não necessariamente sempre é a lua de sangue, tá? Tem outros eclipses que é de lua negra, tem de lua azul. Enfim, nós temos vários tipos de eclipse que pode acontecer ali durante o ano, tá bom? Mas a lua vermelha, né, ou a lua de sangue, que é o nosso eclipse que nós estamos tendo hoje, é interessante porque na civilização antiga era como se você pega o eclipse acontecendo, né? Você vê a movimentação da lua ali passando por cima do sol. Ela é o aspecto como se o dragão estivesse comendo a lua, né? Então, em algumas civilizações, eles colocavam como se o dragão estivesse comendo a lua, isso causava medo. Em outras civilizações, falavam como se o lobo estivesse engolindo a lua, e aí gerava aquele medo do lobo engolir eles também. Enfim, cada civilização vai trazer a sua mitologia com relação a isso. E sempre num aspecto onde se gera medo e onde se gera também uma passagem, um portal que estava escondido naquela sombra e agora do nada ele aparece. Então quando a luz se apaga, né, aquilo que não estava sendo refletido, ele começa a aparecer. Ou seja, você tem um sol, de repente tudo vira escuridão. Então você começa a entender que, olha, existe uma escuridão aqui, né? Eu estava dominando algo, mas existem também medos, existem processos profundos que eu preciso olhar para essas sombras e para entender ali o que realmente está acontecendo, né? E aí os medos, eles já começam a aparecer um pouquinho ali nesse sentido, trazendo essa percepção. Inclusive, o eclipse, ele traz esse processo pra gente quando ele acontece, que é iluminar essa sombra. Mostrar pra gente que existe uma escuridão, existe algo profundo, existe algo que nós não estamos querendo olhar e que precisa ser observado. Então, durante toda a aula, a nossa metáfora e o nosso processo sempre vai ser voltar para o eclipse, né? E esse medo, que essa escuridão e esse eclipse traz. E aí tem uma frase que eu quero trazer para vocês, que eu sei que ela é bem conflituosa, e eu quero entender se vocês concordam ou não concordam com o que eu vou dizer.
A frase é o seguinte: você não tem medo. Você é o próprio medo encarnado. Ah, meu Deus, eu sei que isso vai dar muita confusão por aqui. E por isso eu quero falar de novo. Você não tem medo. Você é o próprio medo encarnado. Me fala aqui nos comentários o que vocês acham. Se faz sentido pra você. Ou se é só loucura da minha cabeça. Onde que eu quero chegar com isso? Me fale o que vocês acham disso que eu falei. Faz sentido? Não faz? Me falem. A Steph falou que ela nunca tinha pensado por esse ponto. O Roberto falou que ficou confuso. Adoro. É bom a gente estar confuso pra gente puxar esse fiozinho, Zé Roberto, e desconfundir tudo isso. Gabi, me fale o que você acha. Agora eu acho que voltou. Me falem aí se voltou. Vocês estão conseguindo me ver, se tá tudo certo, pra gente continuar. Tudo certo? Ah, beleza, Zé. Então, ótimo. Notou? A Aline falou assim que ela concorda, mas ela não consegue explicar porque o medo que o medo ele está comigo o tempo todo. Porque o medo ele está comigo o tempo todo, dependendo das percepções e decisões que eu tô a partir do que já existe. Você chegou num ponto muito importante, Aline, dentro do processo que a gente vai desenvolver melhor pra gente conseguir explicar isso aí que você tá dizendo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre medo, né? A gente sempre fala assim, estou com medo. Então, a gente traz aquele sentimento daquele momento, como se estivéssemos com medo naquele momento, ou como se o medo fosse uma visita, ele tivesse chegado e ele ocupasse só um tempo ali, bem pequeno ali, como se fosse um momento e que em algum momento ele vai embora. Mas e se a gente pensar que não é bem dessa forma? Não é desta maneira que o medo se comporta na nossa vida. Imagina o seguinte, um pássaro, ele tá na gaiola, e aí a porta da gaiola está aberta, né? Ele tá vendo aquela gaiola aberta, ele olha e ele se sente livre, porque ele está olhando a porta aberta e ele pode sair. Então ele sente o vento, ele sente, ele se imagina voando, ele se imagina tudo. Então ele tá se sentindo super livre. Mas ele escolhe o tempo todo ficar dentro da gaiola, mesmo sabendo que ele pode sair. Por que isso acontece? E por que ele fica na cabeça dele imaginando que ele é livre, pensando em como seria viver essa liberdade, mas ele permanece dentro da gaiola? Vocês conseguem dizer? Conseguem colocar aí? Esperar vocês responderem. Isso é muito interessante, gente. A Aline falou que é porque é um padrão que ele permaneceu. Deixa eu ver quem mais vai falar pra gente comentar sobre isso. Está certíssima, Aline. A Stephanie falou que ela diria que ele, na liberdade dele, escolhe ficar no lugar que ele já conhece. Então, no fundo, talvez ele esteja preso mesmo, escolhendo. Nossa, ela foi profunda agora. E é justamente sobre isso, gente. A gente sempre acredita que nós estamos livres do medo, que nós temos a liberdade. A gente sempre é aquele pássaro dentro da gaiola, dizendo assim, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quero.
Mas na hora de escolher e na hora de fazer, que aí vai entrar um pouquinho dentro daquilo que você falou, Aline. Na hora de fazer e de escolher, a gente sempre escolhe o espaço seguro. Porque se o pássaro sair para voar, ele vai ter que aprender a voar. Ele vai ter que lidar com o vento. Ele vai ter que lidar com predadores. Ele vai ter que lidar com o fato de que pode ser que ele vai ter que rastejar por algum tempo para depois conseguir voar. Ele vai ter que lidar com várias coisas e isso gera medo. Então, a sombra, né, o eclipse, aquele momento em que a lua se apaga no céu durante esse processo, nada mais é e nada mais acontece que para desvendar esses medos, colocar para fora, trazer do inconsciente tudo isso que estava guardado, né? E aí, toda essa gaiola que nós estamos vivendo, mesmo com as portas abertas, ela começa a aparecer. E aí ela fica forte, ela fica fluida, e ela fica dizendo pra gente, olha, tá na hora de você olhar para essa gaiola. Tá na hora de você olhar por que você não voa. Por que você escolhe ficar aqui, sendo que tem muitas coisas para você fazer. Por que você está escolhendo o mínimo, sendo que você tem toda a vastidão para você voar. E esse é um processo que ele é extremamente desafiador. Porque o medo, né, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ele tem várias nuances e várias camadas. E aí a gente precisa olhar para cada camada dela. Por exemplo, se você fala comigo assim, eu tenho medo de não ganhar dinheiro. Vamos colocar um exemplo desse. Qual que é o seu medo? O meu medo é de não ter dinheiro. Mas aí, quando você olha para sua vida e você olha que você tem dinheiro, que as suas contas estão pagas, que você tem o suficiente para fazer o que você quer, aquilo que faz sentido para você e tudo mais, e você para pensar assim, gente, que medo é esse de não ter dinheiro? Faz sentido? Eu tô com minhas contas pagas, eu tô com tudo tranquilo. O medo realmente é de não ganhar dinheiro? Aí começa a vir outras perguntas, né? Será que o medo é de não ganhar dinheiro ou o medo é de não ser o suficiente? Será que o medo é de não ganhar dinheiro ou de não ser amado? Ou de não ter um lugar no mundo? Ou de realmente não conseguir expressar quem eu sou de verdade? Porque, na verdade, o dinheiro é só um espelho desse medo. Medo, ele é medo, gente. Quando a gente fala, eu tenho medo de não me relacionar, eu tenho medo de não ganhar dinheiro, eu tenho medo de ser agredida. A agressão, o dinheiro e o relacionamento são só o espelho desse medo que existe dentro de você. É só o gatilho que nesta vida foi ativado para que você reconheça que existe medo dentro de você. Por isso que você é o medo encarnado, porque ele existe dentro de você e o que você vê é uma pequena camada desse medo. Existem pontos e profundidades muito fortes dentro dele, que você vai olhando, se curando, se observando o tempo todo e aprofundando para trazer todo esse medo para a consciência. E quando você traz esse medo para a consciência e você entende que o medo ele está com você, né, e não ele é um agente externo, né? Você consegue reconhecer que ele não é um agente externo, e sim ele está com você, né? Quando você olha para ele de verdade, você começa a perceber que você não precisa mais fugir dele. Você não precisa negar que ele existe, porque ele está lá. E aí você começa a trabalhar com medo mesmo. Então o pássaro que estava naquela gaiola, ele começa a olhar e fala assim, gente, eu tô com medo de sair da gaiola.
Nossa, eu não sei o que tem lá fora. Mas deixa eu dar um passo. Eu tô com medo, mas eu vou dar esse passo. Nossa, eu tô com medo dos predadores, mas eu vou me arriscar. Então você entende que o medo não é algo externo. Ele existe e ele vai existir dentro de você. Você tomar ayahuasca, você fazer terapia, você fazer várias coisas, não quer dizer que não exista medo. Quer dizer que, apesar do medo, você continua vivendo sua trajetória e seguindo o seu caminho. Ele não vira mais um ponto de paralisação. Ele vira aí um ponto de ação, porque você começa a olhar para ele de forma verdadeira. E aí, pessoal? Conseguiram entender o que eu falei? A frase fez sentido? Tocou em alguma coisa aí dentro? Tem algo que vocês queiram compartilhar? Coloque aqui nos comentários, vamos conversar. Não gosto de ficar falando sozinha. Me falem aqui o que vocês acharam. Deixa eu ver quem tá aqui. Gabi, me fala o que você achou. Zé Roberto, Aline, me fale se fez sentido para vocês. Stephanie, eu falei Stephanie? Falei, né? Não? Stephanie, me falem aqui o que vocês acharam. Se fez sentido para vocês. Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Se vocês conseguem perceber isso na vida de vocês também. Aquele momento que o medo simplesmente paralisou. Que a gaiola tava ali aberta, só faltava você bater voo. E você não fez isso. E aí isso vai trazer muito até a fala do Zé Roberto, né? Vou até pegar ela aqui de novo. Que é o seguinte... que é medo de apostar tudo no jogo errado. Você acha que o passarinho, ele sabia se era certo ou errado, Zé Roberto, voar ali e simplesmente sair daquela gaiola? A vida é apostar de tudo no jogo. Se é certo ou errado, não existe, justamente porque a vida é aprender. Então não existe certo ou errado, existe jogar. O Zé Roberto falou o seguinte, me lembrei do que você disse uma vez. Não tem como treinar o pulo, tem que pular. É isso mesmo, não tem como. Viver é isso, é essa experiência o tempo todo, de se arriscar e ter essa consciência que daquilo que você falou, não existe certo ou errado. Existem escolhas que vieram para o seu autodesenvolvimento. Sabe o que é errado dentro do jogo da vida? Você não aprender com aquilo que você viveu. Isso é o errado. Porque se todas as vezes você viver a mesma coisa, vivendo o mesmo processo, porque você não aprendeu, você não vive nem uma camada a mais, você vive a mesma coisa, isso é desafiador, porque você não está aprendendo com aquilo que você está vivendo. E viver é isso, é acertar, é errar o tempo todo, e a todo momento você está aprendendo ali a direção que você tem que tomar. A Stephanie falou o seguinte, então eu acho que é aquela frase clássica de que tá com medo, vai com medo mesmo. E de fato, a única saída, né? Porque se o medo tá presente o tempo todo, por não ser externo, e sim algo que já está em mim. Não tem como, gente. Viver é viver com medo. E aí nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? O porquê que esse medo ele está tão presente na nossa vida. Aí ele falou que fez sentido total. A Gabi falou o seguinte, a partir do momento que a gente começa a entender o medo e a enfrentá-lo, aquilo deixa de se tornar medo. Então, não nos paralisa mais. Então, Gabi, entendi o que você disse e faz total sentido. Só que o que acontece? A percepção que a gente precisa ter é o seguinte, o medo ele não é algo externo, ele é interno. Então, você não enfrenta o medo, você vive com ele. Porque se você tem o medo como algo externo, você gasta energia tentando enfrentá-lo. Sendo que, na verdade, ele tá ali como um aliado.
Porque ele tá te mostrando o medo, ele te mostra o caminho correto. Aquilo que você mais tem medo é aquilo que você mais tem que fazer. Porque você só tem medo daquilo que você sabe que existe alguma coisa ali. Nem que seja aprendizado, mas existe alguma coisa ali e você precisa viver aquilo. Então, o medo, ele sempre foi o nosso aliado. Ele não é o nosso aliado quando a gente não para aprender com ele. Quando ele nos paralisa. Quando ele não nos mostra nada. Quando ele não está do nosso lado, sabe? E é isso que a gente precisa ter consciência. Não existe uma briga, porque o medo ele não é externo, ele é interno. E ele vai viver com a gente pro resto da vida. Porque o medo, aí nós vamos chegar numa outra parte, porque o medo, ele é instinto, ele nasceu com a gente. Ele chegou muito antes da gente encarnar aqui. Ele vem dos nossos ancestrais. Eles passaram pelos nossos avós, passaram pelos nossos bisavós. Então ele vem de uma linhagem que sobreviveu a todo momento carregando esse medo. Então os nossos ancestrais viviam medo de não ter comida, de ser abandonado pelo grupo, de não ser aceito, de morrer. Imagina os pré-históricos. Ali eles estavam expostos a todas as adversidades ali daquele momento e isso gerava medo. Então é um sentimento e uma emoção que ela é ancestral. Então não tem como a gente não ter medo. A gente vai viver com medo o tempo todo. A questão é o que nós fazemos com ele. Como ele nos motiva? Porque esse medo, ele já está no nosso sangue, né? Ele já está gravado no nosso corpo, na nossa memória. Então não tem o que ser feito, a gente vive com ele. E quando a gente encontra o nosso medo como nosso aliado, tudo flui melhor, tudo desenvolve melhor. E aí, como que funciona dentro dessa carga geracional? Então, vamos supor, a nossa mãe, eu vou contar um caso da Esté, só para vocês entenderem, vou pedir permissão aqui para ela, que ela já contou pra todo mundo, então eu sei que eu posso contar. Só para vocês entenderem um pouquinho de como que o medo ele é geracional e ele é passado. A mãe da Esté, ela sempre teve pavor de barata, ela sempre teve medo de barata, o tempo todo. Quando a mãe dela estava grávida, ela viu uma barata, sentiu muito medo, sentiu pavor e sentiu uma forte fincada na barriga e passou muito mal, porque ela se assustou muito com essa barata. Quando a Esther nasce, ela nasce com fobia de barata. Ela tem muita fobia de barata, gente, acreditem. Ela tem muita fobia de barata. Você entendeu como é que o medo ele foi passado de geração em geração? E ali nós estamos falando de um medo de barata. Isso é só para dar um exemplo para vocês. É um medo muito simples, muito... não estou dizendo que não é válido, mas não é igual o medo de viver, o medo de ter fome, o medo de não conseguir, de morrer, né? Não são medos que paralisam outras partes muito importantes da sua vida, né? É um medo que ela consegue conviver com ele, né? De forma, enfim, desafiadora, mas consegue sobreviver. E aí nós estamos falando de outros medos. E como que isso funciona? A nossa ancestralidade tem medos que são passados de forma genética, por DNA também e tudo mais. E você, durante a sua vida, você sempre vai perseguir esses medos. Por quê? Nós somos a geração que veio quebrar tudo que foi adquirido pela geração anterior. Assim como os nossos pais vieram para quebrar padrões dos nossos avós, os nossos avós, nossos bisavós, enfim, né? Trazendo toda essa ancestralidade, a gente veio quebrar isso. Então a gente sempre vai correr atrás dos nossos medos. Você entendeu, Aline, por que você sempre vai vendo um relacionamento abusivo?
Porque você precisa se curar desse tipo de relacionamento. Então você, de forma inconsciente, sempre vai procurar isso. Porque é uma dor que você precisa curar. Se a gente fizer o seu mapa astral, a gente vai entender direitinho quais são as posições ali, o que acontece, para a gente perceber, entender, né? Por que isso manifesta dessa forma, como que você pode curar isso e tudo mais. Mas você precisa ter, primeira coisa, consciência de que é ancestral. E aí, nessa vida, a gente vai vivendo processos parecidos e fazendo escolhas para que isso se cure, para que isso se finalize. Então a gente vai escolhendo processos iguais ao que os nossos pais escolheram para que a gente possa enfrentar esses medos. E aí a gente vai adquirindo esse medo. Então você tem o medo ancestral e o medo adquirido, que você vai gerando gatilhos para que esse medo se torne potente ali dentro, para que você consiga enfrentá-lo. Porque você só consegue enfrentar aquilo que você tem consciência. Se você não trouxer para a consciência, você não vai gerar esse gatilho, não vai ser capaz de transmutar. Vocês entenderam aquilo que eu falei do medo ancestral? Fez sentido para vocês? A Esté falou que a barata subiu nela e a bolsa estourou e ela nasceu com essa fobia mesmo. É ridículo, mas é irracional. O medo nunca é ridículo, né? E ele sempre é irracional. Então, não existe medo que ele é de forma racional. Ele sempre é irracional, porque ele é instintivo. Tudo que é instintivo, ele não é racional. Fez sentido pra vocês? É isso mesmo, Henrique entrou, boa noite, seja bem-vindo. Me falem, pessoal, fez sentido pra vocês? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Que agora a gente vai fazer um processinho aqui pra gente entender um pouquinho sobre esses medos. Zé Roberto, Henrique, Esther. Enquanto vocês estão comentando aí, eu quero que a gente volte um pouquinho naquele medo que vocês colocaram lá no início. Aqueles que vocês escreveram, né? Igual a Esther colocou o medo de errar. A Esther falou que tá processando ainda, mas que deu pra entender. A Esther tinha falado lá no início, né? O medo de errar. O Zé Roberto também é bem dentro dessa proposta, né? Henrique, depois você coloca aqui. Qual que é o seu maior medo hoje? Pra gente fazer essa segunda parte. E aí, a partir disso, o Zé Roberto falou que leu um livro muito bom sobre trauma geracional, que se chama Não Começou em Você. Então, Zé, os nossos traumas, eles nunca começaram na gente, ele é ancestral. A gente não quer dizer que não seja nosso, porque a gente teve gatilhos aqui que nós procuramos gerar para que a gente pudesse enfrentar, né? Então, a partir do momento que a gente aceitou e a gente viveu isso aqui, a gente precisa, né? Pega no colo que o filho é seu. Mas ele geralmente não começa na gente mesmo, não. E aí, a Lina até falou que ela ganhou esse livro e ainda não leu. Que bacana. Bom, vocês vão poder conversar sobre isso. E aí, pensando naquele medo que vocês colocaram lá no início, né? Me respondem o seguinte: vocês acham que esse medo que vocês colocaram lá, ele é de vocês? Ou vocês herdaram da sua mãe, da sua avó, do seu pai, do seu avô? Vocês têm consciência do que foi que aconteceu, que vocês criaram esse medo? Vocês conseguem me dizer? Me falem aqui. Identificar
Isso é um ponto muito importante dentro do processo. Porque ali você já começa a entrar de uma maneira mais profunda nesse medo. E aí vocês vão entendendo a camada que é de vocês e a camada que é da sua ancestralidade. Então tem pontos e tem momentos dos nossos medos que a gente precisa entender que são nossos. Mas a parte que não nos pertence, a gente tem que entregar a quem pertence. Que muitas vezes os nossos antepassados, né? Que são os nossos ancestrais. Então, por exemplo, é um exemplo, tá, Aline? O Zé Roberto falou que numa consagração de ayahuasca ele percebeu que ele herdou um medo que esse medo da mãe dele. Então, Zé, então você, né? Então, beleza, você sabe, você percebeu que você herdou isso da sua mãe. Provavelmente a sua mãe foi uma mãe mais autoritária, que te cobrava muito, que não te permitia errar, que realmente gerava um conflito interno, gerava um medo se você estava certo ou errado. Qual que é o seu ponto dentro desse processo? Qual que é o ponto da sua mãe? Então, a necessidade de sempre acertar é dela. E aí ela passou para você. E a partir do momento que você olha, você se permite não acertar em tudo, se permite errar em algumas coisas, você está devolvendo esse medo para ela. Porque esse medo ele não é seu, esse medo ele é dela. Porque a sua gaiola está aberta, a dela ainda está fechada. A sua gaiola já está aberta, você só não sabe ainda voar. E aí que é o momento que começa o nosso processo. Quando a gente entende o que é nosso e o que é da ancestralidade, a gente se sente mais livre e mais potente para viver aquilo que a gente precisa e tomar as decisões corretas. A Aline falou o seguinte: nossa, que ela herdou o medo dela do início da mãe dela, que ela arrumou um namorado que nem o pai dela, o comportamento era o mesmo. Isso é muito comum, Aline, até mesmo porque o seu período de formação emocional, ele acontece de 0 a 7 anos. Então, tudo que você aprendeu ali dentro de casa, com os processos, né, de como se relacionar, de como amar, de como receber amor, de como dar amor, de como fazer muitas coisas, vem desse processo emocional. E aí você acaba reproduzindo e vivendo isso a todo tempo. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, isso só, né, pra quem entende mais, assim. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são mais céticas, eu não acredito em astrologia, mas depois, só para vocês entenderem um pouquinho. A nossa lua, dentro do nosso mapa astral, ela fala do nosso campo emocional. Então, onde a sua lua está localizada, na casa que ela está localizada, ela está falando de como você lida com as suas emoções. E as suas emoções estão totalmente relacionadas com a sua mãe. Porque a sua mãe é o primeiro contato ali com essa expressão de emoção. É a primeira vez que você se expressa. Então a maneira, geralmente não vou falar isso não, porque se eu vou estar errada, os astrólogos vão se remoer, porque não é isso, não é geralmente. Mas, muitas das vezes, alguma das vezes, não seria impossível isso acontecer, de aonde é o seu sol, ou onde está localizada a sua lua, muitas vezes é o sol da sua mãe. Porque é justamente essa forma, essa relação ali do campo emocional, né? Qualquer emoção que ela estava expressando aí com aquela gravidez e com todo aquele processo. Então, é muito importante a gente observar e olhar para as emoções e entender o que faz sentido. Essa emoção, ela me pertence, essa emoção, ela pertence à minha família, à minha ancestralidade, aquilo que me prende já não é meu mais, ele é totalmente de outras gerações e de outras famílias. Então, a partir do momento que a gente cria essa consciência, a gente permite viver aquilo que é nosso. E aí a gente vai tirando camadas desse processo.
a gente vai desenvolvendo isso e realmente se permitindo viver o que é seu de verdade. No início, tudo certo? A Esté falou o seguinte: nossa, que complexo. De bate-pronto, ela diria que é meu e que vem pela criação. Mas aí é o ponto, né, Esté? Se é pela criação, não é seu, né? Porque se a sua mãe ela vai refletir aquilo que tá dentro dela, então, se a sua criação foi dentro disso, ele é geracional, né? Porque ela vai expressar aquilo que ela sabia que é geracional e acaba gerando esse medo em você também, né? Ele só teve gatilho nessa vida, né? Mas ele vem de gerações. Vocês lembram que no início eu falei que a gente ia fazer uma parte prática do processo? Deixa eu trazer uma prática para entender um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês peguem uma caneta, um papel, alguma coisa nesse sentido para anotar, um bloco de notas, alguma coisa nesse sentido, pra gente fazer algumas anotações, pra gente entender aqui o passo a passo dessa atividade de agora. Vou dar aí um minutinho para vocês pegarem. Eu vou começar já com a pergunta que eu sei que alguns já estão pegando, mas é quem já tiver pegado já vai escrevendo. Eu quero que no papel vocês escrevam para mim quais são os seus 3 maiores medos da vida. Pessoal, não é para pensar muito, é só colocar. Como eu falei, eu falando desde o início, o medo é instinto. Ele é inconsciente. Então a primeira coisa que vem na sua cabeça é o seu medo. Não é se separar para pensar, para construir. Não é sobre isso. Agora é instintivo. Quais são os seus 3 maiores medos da vida? Que você consegue pensar agora de bate-pronto por aí. Não existe certo ou errado. Só anotem quais são os seus 3 maiores medos da vida. Tudo certo? Já conseguiram colocar? Agora, me falem o seguinte, em frente desses medos, coloquem pra mim, esse medo é seu ou você herdou de alguém? Coloquem aí pra mim. Na frente dos 3 medos que você colocou anteriormente, eu quero que vocês coloquem. Esse medo, ele é herdado de alguém ou ele é meu? Escrevam aí pra mim, por favor. Já colocaram? Aí agora, eu quero que vocês coloquem o seguinte. Quando que esse medo apareceu pela primeira vez na minha vida? Qual foi a primeira vez que eu consegui ter consciência de que esse medo existia? Escrevam pra mim. Quando foi a primeira vez que eu me lembre de ter sentido esse medo? Certo? Agora, eu quero que vocês coloquem o seguinte. O que esse medo
está tentando me proteger? Do que ou o que esse medo está tentando me proteger? Aí agora a gente vai para um ponto, né? Eu quero que vocês olhem esses 3 medos juntos, né? Quando você bate o olho neles, de tudo que nós falamos, né? Quando você percebeu o que ele quer proteger, o que está acontecendo, quando foi que você sentiu ele pela primeira vez, de quem que você herdou. Depois que você olha para tudo isso, eu quero que vocês me respondam o seguinte: quando vocês olham para esses medos, o que vocês percebem que existe em comum em todos eles? Porque todo medo, existe um medo raiz, existe um medo mais profundo, existe algo que governa todos os outros. Vocês conseguem, dentro desses 3 que vocês escreveram, perceber qual que é o medo raiz de tudo que vocês colocaram? Quem quiser compartilhar, compartilha aqui comigo. Se quiser falar, né, o que vocês entenderam sobre o que a gente falou até agora, que nós estamos nos minutinhos finais. Tem um potzão agora sobre os medos que eu vou passar para vocês. Mas quem quiser compartilhar, compartilha aqui comigo. Qual que vocês acreditam que é o medo raiz disso tudo? A Aline falou que o maior medo dela é o medo de perder o controle. Aline, e aí é tão louco quando a gente fala isso, que eu vou te falar o seguinte: com qual frequência você perde o controle, Aline? Depois coloca aqui pra mim. Ou quando você teve o controle? Aí entra naquele processo que eu te falei, que nós somos o medo encarnado, né? Quando que você... Quem mais quer falar? Quem mais quer compartilhar? O que percebeu sobre os medos? O que trouxe ali? O Zé falou que é o medo da solidão. Esse é um medo muito ancestral, inclusive, viu, Zé? Porque é o medo de não ser aceito pelo clã, né? Porque se você não fosse aceito ali pelo seu clã, você era expulso, né? Pelos nossos ancestrais, e você teria que viver sozinho. Aí pensa naquela época bem antiga, de você ter que caçar, fazer sua própria comida, cuidar da caverna, fazer tudo sozinho. Isso era um medo que existia muito. A Aline falou, né, que ela não tem controle de nada, mas pensa que tá no controle. E sabe o que é o pior, Aline? Depois a gente vai fazer até uma live sobre isso. Que o controle é simplesmente é tudo que vai parar a sua vida. É só a estaca da engrenagem que tá perfeita. Que você achar que você tá no controle, tentando controlar, você tá só paralisando seu processo. Isso que é o mais desafiador de tudo. Mas, enfim. Então, sim, né? Até agora, né? A gente foi de forma profunda. Nós olhamos de frente aquilo que nós sentimos, aquilo que a gente tá vibrando, né? Tantas questões.
Agora, eu vou falar um pouquinho, no finalzinho aqui agora, eu quero falar o que a gente faz com isso tudo. A gente olhou os nossos medos, entendeu de onde ele vem, entendeu qual parte que é nossa ancestralidade, qual parte que é nossa. A gente entendeu que a gente pode viver mesmo com medo mesmo, que o medo ele não é algo externo, que ele é algo interno, que não é algo que precisa ser enfrentado. Então, se a gente não tem que enfrentar o medo, o que a gente faz com ele? Né? Se a gente não vai curar, se a gente não vai resolver, se a gente não vai eliminar esse medo, o que a gente faz com ele? O que seria feito com isso? Eu gosto muito de uma palavra que eu vejo que ela é o conceito mais básico sobre transformar a natureza de algo, que seria transmutar. O melhor processo para a gente fazer é essa transmutação desse medo. Não é sumir com ele, não é mudar o que ele faz dentro da gente, é transmutar. É olhar para ele com amor, é entregar aquela parte suficiente, entendendo que ele traz esse crescimento, entendendo qual que é o seu papel. Por exemplo, se a gente tem medo do abandono, né? É transmutar em uma capacidade profunda de presença, de autocuidado, de olhar para si e se amar dentro daquele processo. Por exemplo, quando a gente tem medo de não ser suficiente, é olhar de uma maneira genuína que você é capaz de crescer, que você é capaz de transformar, que você é capaz de fazer. Quando você tem medo de falhar, né? É transmutar para uma coragem de você fazer e de você tentar do jeito que você consegue, né? Então, se o seu medo é de falhar, hoje eu consigo isso e eu vou viver isso. Não é deixar de viver, mas eu vou viver aquilo que eu dou conta hoje, fazer aquilo que eu dou conta. E aí você vai, porque sempre a gente dá conta, gente. Sempre a gente consegue fazer. E tendo a consciência que sempre a gente consegue fazer um pouquinho a mais. Então, enfrentar o medo, viver o medo, transmutar o medo, é sempre dar um passo para frente. Não é dar um passo e parar. Não é olhar a gaiola aberta e ficar. É ir dando passos de forma diária, indo atrás dessa construção, desse autodesenvolvimento, dessas questões. E aí a gente começa a perceber que as 3 perguntas transformam o medo, né? Nos diz, né, que o medo é só um mensageiro desse inimigo, né? Mas ele não é um inimigo, né? Ele é só aquele que dá voz àquilo que está interno, né? Ele só reflete aquilo que vibra de uma maneira muito mais profunda, de outras emoções e outras dores. E aí a gente agradece a mensagem, a gente fala muito obrigada por compartilhar a sua mensagem, mas para pra frente, né? Que a gente vai viver. E aí a gente volta no eclipse, né? Quando a lua entra na frente do sol, ela escurece, ela nos diz, olha, existe um medo aqui para ser olhado, mas logo em seguida a lua passa e o sol volta a brilhar, né? E é justamente esse o processo do medo. Ele vem, traz a mensagem, existe uma sombra, mas logo em seguida ele fala, olha, existe uma luz capaz de transmutar tudo isso. E é aí que a gente realmente se permite viver, se permite transmutar, permite deixar, né, toda esses processos, né, e essas limitações para trás, né. E aí eu quero deixar um paradoxo final, que eu acho importante. Mas antes, deixa eu só ver o que a Esther colocou. Ela falou que tá muito chocada
porque ela tá vendo por alto aqui. A sensação é que ela a sensação aí que eu tenho olhando no papel é que os meus medos vêm de me proteger e evitar que eu não faça ou siga o que eu preciso fazer. Tipo, medo de errar, eu tenho medo das consequências do erro. E isso me impede de agir de forma irresponsável muitas vezes, quando tá num ponto positivo, claro. Porque também se eu fico nele. É muito complicado e eu entendo sobre esse processo porque realmente o medo ele só vem para nos proteger. Ele só quer nos proteger no algo, ele só quer nos alertar, ele só quer fazer com que a gente evite aquilo que está no nosso caminho. Porque se aquilo é o que a gente mais tem medo, é porque aquela é a direção que a gente precisa fazer. A gente só tem medo. A gente só não sabe ali do que fazer, né? E aí eu vou deixar um paradoxo final aqui, que é bem confuso. Não vou falar que é confuso, não, porque senão eu vou estar colocando coisa na cabeça de vocês que nem é, né? Mas é uma coisa que eu falo muito, que nós só podemos ser ilimitados a partir do momento que somos limitados. Isso é muito paradoxo, é um paradoxo muito profundo, muito forte. E eu queria que vocês trouxessem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Nós só podemos ser ilimitados a partir do momento que nos limitamos. Me falem o que vocês entendem disso. É a última vez que nós vamos... É o último comentáriozinho aqui, depois a gente vai só para as perguntas. Pra gente só finalizar, mas até então... Me falem o que vocês acham disso. Vocês só conseguem ser ilimitados a partir do momento que vocês se limitam. Me falem aqui o que vocês acham disso. Enquanto vocês vão falando, vão escrevendo aqui nos comentários, eu vou trazer o seguinte. O Zé Roberto falou que ele creio que eu conheço meus limites. Só assim eu poderei ultrapassá-los. Esse é o ponto, Zé Roberto, muito importante. Porque só a partir do momento que você conhece os seus medos, as suas sombras, os seus limites, aquilo que você está disposto, aquilo que você não está disposto, você para de gastar energia tentando fugir deles e aí fica livre para criar, para amar, para ser você, para reconhecer que tem coisas e tem questões que só existem. Então não adianta a gente tentar abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo. E assim, nossa, eu sou um ser ilimitado. Gente, só a partir do momento que nós somos seres encarnados, matéria, e nós somos limitados. Esse corpo físico, ele já é uma limitação desse ser. E a gente precisa entender que existe limite, que existem processos que você sempre vai viver e que esses processos, esses desafios são os seus limites, o tempo todo te lembrando para você reconhecer aquilo que você é capaz, para você reconhecer aquilo que você pode fazer e o que você pode desenvolver. Aí a Lida falou o seguinte: a partir do momento que você olha para você como ser único, aí sim você pode ser ilimitado. Exatamente. Quando você olha pra você e você reconhece quem você é de verdade, quando você se reconhece na unidade, você consegue se reconhecer na totalidade. Porque você não se perde na totalidade. Você só não se perde na totalidade quando você sabe quem você é na unidade, né? E aí o eclipse ele vem trazendo até essa reflexão, né? Eu vejo que duas reflexões que são muito importantes que o eclipse vem trazendo pra gente é o seguinte: a primeira, o eclipse sempre passa. A escuridão é temporária,
a pausa necessária, algo sempre volta depois do eclipse. Mas sempre traz muita coisa, ela sempre vai deixar uma marca, ela vai deixar uma trajetória e principalmente um aprendizado. Isso eu acho que é um ponto bem importante. A gente precisa ter consciência quando a gente fala de medo, trajetória, eclipse e todos os processos, né? E o segundo, que é o que eu já tinha falado antes, né? Que você não é fruto do seu medo, né? Você é o seu próprio medo, né? E você tem o poder de entendê-lo, de conversar, de transmutar. E olhar para os seus medos não é uma fragilidade, né? Na verdade, é a sua maior força. Quando a gente descobre que o nosso medo é a nossa maior força, a gente consegue realmente transmutar e entender quem nós somos de verdade. Então é isso, pessoal. É isso que o eclipse eixo Virgem e Peixes veio trazendo pra gente. Foram todos esses ensinamentos, toda essa profundidade. Foi algo, inclusive, que eu aprendi muito dentro do eclipse, porque a gente sente o eclipse, né, no dia. E 15 dias antes e 15 dias depois, então ainda estamos vibrando nesse medo ali que o eclipse trouxe. Todas essas consciências, questões ainda estarão sendo ali mais exacerbadas durante esse dia. Eu quero que vocês coloquem aqui pra mim o que vocês trouxeram ali de finalização, se vocês entenderam, se tem algo pra comentar, se tem algo pra falar. A Aline colocou aqui o seguinte, que eu acho tão complicado, eu sou ótima pra ajudar as pessoas, mas quando é pra mim eu reconheço aquilo que me limita, mas não saio do lugar. Aline, eu vou deixar um comentário sobre isso, tá? Muito fácil olhar para o problema dos outros. Mas sabe qual que é o ponto mais difícil? Aí o Henrique falou o seguinte, eu também consigo ajudar os outros, mas me perco comigo mesmo. Sabe onde que tá sendo o conflito e o erro seu? Não vou colocar erro, mas é um ponto de aprendizado. Um conflito da Aline e do Henrique é o seguinte, nós não podemos esquecer que nós somos espelhos. Então, aquilo de conflito que a gente vê no outro, nada mais é do que um conflito nosso. A gente que não está parando para observar. E aquilo que nós demos de conselho para aquela pessoa é um conselho que nós estamos nos dando. Quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta somos nós mesmos. Então, a gente tem que parar para se escutar. Antes até de escutar os outros, a gente tem que parar e nos escutar. Porque a partir do momento que a gente se escuta, a gente consegue escutar o outro também de uma maneira ainda mais clara. Então, não é complicado, você só não tá conseguindo trazer para si, né? E aplicar nos seus processos, porque você consegue aplicar em você mesmo. Porque aquele conselho é para você e você já tá dando toda a trajetória e o caminho que você precisa. Você só precisa encarar isso de verdade. Coloca aqui, pessoal, fez sentido pra vocês? Vocês gostaram? Hoje foi mais íntima essa live, uma delícia. A gente começou mais tarde. Então, ter vocês aqui também mais tarde, no Cai no Dia, foi uma delícia também. Me contem o que vocês acharam, se tem algum comentário, se tem alguma pergunta, se tem algo que acho que é importante a gente colocar aqui, antes da gente finalizar. Enquanto vocês vão colocando aqui o processo final, vou falar um pouquinho mais da comunidade Ser. A comunidade Ser é sabedoria espiritual ritualizada, porque a espiritualidade é para ser ritualizada todos os dias, a todo momento, é a gente viver aquilo que nós somos de verdade. E hoje, aqui, né, como comunidade, eu estou entregando realmente para a sociedade parte daquilo que eu aprendi, parte da minha trajetória, das minhas reflexões, para que a gente possa expandir realmente esse conhecimento, expandir aquilo que existe dentro da gente e aprender que a espiritualidade, ela é vivida, ela é integrada, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Então a vida é um eterno ritual. E é isso que a comunidade Ser vem trazendo pra gente.
A Steph falou que foi maravilhoso, que já quer a próxima. A Aline falou que foi ótima. Gratidão também, meu amor. O Zé Roberto falou que foi interessante. Que ele realmente, mesmo sendo mais cético, essa semana sentiu muito medo e muita raiva. Ô Zé, eu vou fazer um comentário sobre isso, tá? O Henrique falou que foi excelente. E a Aline falou que perguntou se a ayahuasca clareia tudo. Ah, minha filha, a ayahuasca clareia tudo. Ela vai clarear e vai trazer percepção de tudo. Super recomendo, não é à toa que hoje eu sirvo a ayahuasca e estou à frente desse processo. Ô Zé, tem um processo que eu falo somente para as pessoas céticas, que é o seguinte. Pra gente finalizar aqui, tá? Eu acho esse ponto importante ser falado, que é o seguinte. Espiritualidade, astrologia, energia, ela existe independente de você acreditar ou não. Ela existe. Quanto mais cedo você acredita, mais você tem ferramentas para lidar com ela. Aí é a questão do medo. É você enfrentar esse processo de frente. Porque existe, ela tá aí. A gente está sentindo, a gente só não tem consciência. Quanto mais cedo a gente traz para a consciência, mais fluido fica. Tá certo? Aline, manda mensagem pra gente, manda lá no direct. Conversa com a Esté, que ela vai te explicar tudo sobre as nossas consagrações. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Tá certo? Pessoal, um super beijo, muito obrigada. Foi maravilhosa a nossa live. Adoro conversar, falar. Se for depender de mim, ficamos aqui mais umas 2-3 horas falando. Mas, gente, semana que vem teremos outra live. E no domingo teremos a nossa aula especial da Comunidade C, inclusive do Dia das Mulheres. Então, espero todos vocês lá, tá certo? Um beijo, tchau, tchau.